crescemos em tudo, seguindo a verdade,
cresçamos em tudo, que é verdade, verdade é a palavra. Então é importante que volte e meia a gente volte para a palavra para crescermos com a verdade. Feche os teus olhos por um momento. Senhor Deus e amado Pai, fala conosco, Senhor, através dessa palavra, a qual tu colocastes no meu coração. Porque eu creio, Senhor, que primeiramente o Senhor usa o teu servo, usa o instrumento que se coloca atrás desse altar, para falar com a tua igreja. Por isso, Senhor, usa-me nesta hora, usa-me como teu instrumento, como teu vaso, que eu diminua e que tu cresças, e que possamos todos nós aprendermos um pouco mais sobre a tua palavra, que, como diz o texto nessa noite, é a verdade. Amém? E graças a Deus. Pode se assentar, fique à vontade. Nós vamos falar nessa noite sobre um assunto que está todos os dias em nosso meio. Vamos falar sobre crescimento. E essa palavra crescimento, ela está em todos os momentos da nossa vida. Em nosso dia a dia, essa palavrinha crescimento, ela faz parte do cotidiano de todos os dias. Muitas vezes usamos a palavra crescimento na área, quem sabe, profissional. Queremos crescer, queremos ser melhores, queremos ganhar da concorrência, queremos superar os limites. A palavra crescer também muitas vezes é usada para nós mesmos, crescermos profissionalmente, crescermos, quem sabe, na família, crescermos como pai, como mãe, crescermos como os filhos, crescermos no colégio, crescermos na escola, crescermos numa faculdade. Então essa palavra crescimento, ela está muito embutida na nossa vida. Porque quem de nós quer perder? Quem de nós quer diminuir? Ninguém. A nossa meta, naturalmente, instintivamente, o nosso instinto nos leva a querer sempre crescer, sempre querer ser melhor, sempre querer superar os limites. Mas eu quero falar nessa noite, não é sobre esse crescimento, eu quero falar nessa noite sobre crescimento espiritual. Amém? É bom crescer? Claro que é bom. Em todas as áreas é bom crescer. E devemos crescer. Não podemos ficar parados, não podemos nos amoitar num canto e desistir da vida. Não, nós devemos crescer. Mas não podemos esquecer que junto com esse crescimento natural, vamos dizer assim, nós temos que crescer também espiritualmente. E hoje, terça-feira, culto do Espírito Santo, é culto de nós crescermos espiritualmente. E o que é crescer espiritualmente? Crescer espiritualmente é nós nos aperfeiçoarmos dia após dia. Como diz o texto que nós lemos, até nós alcançarmos uma unidade de fé. Crescimento espiritual é nós crescermos ao ponto de nós conhecermos Jesus Cristo. Não conhecer de ouvir falar, não conhecer de um pastor pregar, mas conhecer por experiência própria, conhecer por uma relação própria. Crescimento espiritual fala, irmão, de nós termos intimidade com o Deus que nós servimos. Você já se lembra quando Paulo, ele disse assim: olha, eu sei em quem eu tenho crido. Paulo está dizendo ali que ele sabe, ele conhece, ele tem intimidade. Ele sabe qual é o Deus que ele serve, ele sabe qual é o Deus que ele confessa, ele sabe qual é o Deus que ele deposita a sua fé. Isso tudo, irmãos, está embutido dentro do crescimento espiritual. Quem sabe você ainda não sabe o poder do Deus que você serve. Quem sabe você ainda não sabe que o teu Deus é poderoso suficientemente para garantir a honra daquilo que você tem fé. Porque muitas vezes nós não colocamos a nossa fé 100% em Deus, porque falta crescimento espiritual, porque não temos intimidade com o Senhor, não sabemos até que ponto o Senhor pode nos ajudar, não sabemos qual é o limite de Deus. Então nós achamos que Deus é comparável à minha força, que Deus é comparável à minha sabedoria, eu não
crescimento espiritual. Diz assim, irmãos, lá no versículo que nós lemos, diz assim no verso 12, primeiro, no 11 diz assim: e ele mesmo, o próprio Deus deu uns para apóstolos, outro profeta, outro para evangelista, outro para pastores e outro para doutores. Aquilo que o Senhor está falando, que Ele criou níveis de ministério, níveis de, vamos dizer assim, degraus, níveis que foram feitos para mim e para você. Deus criou níveis na igreja, ministérios na igreja, para um objetivo só. Qual é o objetivo? Para que houvesse um crescimento espiritual. Vamos falar aqui sobre os ministérios, porque não convém para nós nessa noite. São 5 ministérios. E Deus criou esses ministérios para quem? Para nós que estamos aqui. Para quê? Qual é o objetivo que Deus criou os ministérios? Diz ali no versículo de número 12. Se você quiser ler comigo, Efésios 4:12. Diz assim: Deus criou os ministérios de profeta, de evangelista, de pastor, de doutor, de apóstolo. Por quê? Porque Ele tinha em vista o aperfeiçoamento dos santos. Quem é os santos? Os santos são aqueles que estão pendurados numa parede? São aqueles que recebem vela embaixo dos seus pés? Claro que não. Ele está falando dos santos. Os santos do Senhor, sabe quem são? Você. Nós somos os santos de Deus. E o Senhor diz que Ele quer um aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento quer dizer melhor, quer dizer lapidação, quer dizer uma transformação. Deus nos chama, vamos dizer assim, que Deus nos chama. E quando Ele nos chama, nós somos materiais brutos, sem valor, sem sabedoria. Somos materiais que às vezes ninguém dá valor, ninguém olha, porque é bruto, ainda não foi lapidado, ainda não foi trabalhado. Então o Senhor diz que Ele cria os dons de ministério. Para quê? Para que haja um aperfeiçoamento dos seus santos. O Senhor está dizendo, irmão, que Ele quer que você cresça, que Ele não quer que você seja igual como você entrou, que Ele quer que você cresça, se aperfeiçoe, que você seja melhor, cada dia você seja melhor. Ontem você foi bom, mas hoje você é melhor que ontem, e amanhã quero ser melhor do que hoje. Então isso eu estou falando no âmbito espiritual, Claro que devemos crescer no âmbito material, no âmbito físico, mas eu estou falando nessa noite sobre o lado espiritual. Temos que melhorar, temos que crescer, porque o Senhor diz aqui que a vontade dEle, Ele criou os ministérios na igreja, os dons do Espírito, para quê? Para que houvesse um aperfeiçoamento dos santos. Para quê que eu vou me aperfeiçoar? Continua dizendo ali: para o desempenho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então o Senhor, como um Deus organizado que é, Ele já tem tudo pronto. Ele já chamou nós, como nós estávamos, como diz a palavra: venha como estáis. Alguns vieram sujos, outros vieram doentes, outros vieram com vícios, outros vieram com tribulação. O Senhor disse: venha como estáis. E uma vez dentro da casa de Deus, o Senhor começa agora a aperfeiçoar. O Senhor começa agora a lapidar. Para quê? Para que haja, como diz aqui na palavra, para que haja um desempenho do ministério, para que haja um crescimento da igreja. Você está entendendo? Deus conta contigo para que haja um crescimento na igreja. Deus conta com o pastor, claro, Deus conta com o pastor, Deus confia no pastor, mas Deus conta com você também. Porque Ele chamou os santos, que somos nós, somos os santos. Ele nos chamou, nos aperfeiçoou para que haja um desempenho no ministério, na casa de Deus. E para que mais? Para a edificação do corpo de Cristo. Então eu entendo aqui, irmão, que todos que estão aqui não estão aqui para ficar no banco, não estão aqui para ficar 10 anos numa igreja e continuar do mesmo jeito. Você entrou de uma maneira, quem sabe está 1 ano, 2 anos, 3 anos e não houve nenhuma melhora. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você cresça. A vontade
parte de Deus é que você desempenhe o ministério do Senhor. Deus conta contigo para que haja um crescimento no ministério do Senhor. Então olha a importância, irmão, do crescimento espiritual. Por quê? Porque Deus conta com você. Olha para o teu irmãozinho do lado e diz assim: Deus conta contigo, meu irmão. Olha para o outro lado e diz: Deus conta contigo, meu irmão. Você não está aqui só para esquentar o banco. O Senhor conta com cada um de nós. Deus quer que você cresça. Deus quer que você tenha conhecimento de Jesus Cristo. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Então tudo isso, irmãos, fala-se de crescimento espiritual. Deus quer que você desenvolva um desses ministérios. E cada um que está aqui, irmãos, tem um desses ministérios em sua vida. Porque Deus não chama ninguém para ficar parado. Deus não chama ninguém sem que haja um talento. Você se lembra da parábola do talento? Para um, ele deu um, para o outro deu 3, para o outro deu 5. Quer dizer, para cada um ele deu talento. Ele não diz assim, para um não deu nenhum talento. Deus deu um talento para cada um. E dentro desses 5 ministérios, todos nós se encaixaremos em um. Rapidamente vamos falar aqui. Primeiro, o ministério que Deus criou para crescimento, para aperfeiçoamento, é o ministério de apóstolo. Ministério forte, aquele uma pessoa que vai levando a palavra, vai criando, vai abrindo igrejas, vai abrindo ponto de pregação. Isso é apóstolo. O próximo ali é para profetas. Profeta é aquele que anuncia, é aquele que denuncia, é aquele que vem em revelação de Deus, ele passa para os outros. Tudo isso tem que haver dentro da igreja. O próximo é evangelista, aqueles que gostam de anunciar a palavra, aqueles que gostam de mexer com o povo, que gostam de ir lá levar panfletinho, gostam de ir lá evangelizar, né? O próprio nome diz evangelizar, vai de casa em casa. Tem gente que não gosta, tem gente que não sabe, mas tem gente que tem o dom de chegar lá, não conhece a pessoa, já diz lá, abraça a pessoa, aperta a mão, já entrega um folheto, já fala do amor de Cristo. Isso, irmãos, é um ministério, é um dom que Deus te deu. Então, um desses você vai se encaixar. O outro ali é pastores, né? Tem o dom de pastorear, tem o dom de cuidar da ovelha, tem o dom de sarar as feridas. A pessoa vem machucada, então o dom de pastor qual é? Apacenta, traz a pessoa, vai curando, vai tratando as feridas. E de doutores, né? Que é o dom da ciência, o dom da sabedoria, tem o dom de ministrar, tem o dom de aconselhar. Isso tudo são dons que Deus dá para os seus santos. Qual desses dons você se encaixa? Qual deles você sente mais afinidade? É de apóstolo? É de pegar um ponto de pregação, abrir, evangelizar, pregar a palavra? É de profeta? Deus fala contigo, né? Em sonho, quem sabe? Ou Deus fala diretamente no ouvido? Ou Deus revela na palavra e você vai e anuncia? Ou você vê algo errado e você vai lá e denuncia? Porque profeta é isso. Ou quem sabe é evangelista, você tem prazer em evangelizar, entregar panfletinho. Ou quem sabe é pastor, você tem aquele dom de apacentar, de cuidar do irmãozinho, de fazer uma visita quando a pessoa está doente. Isso tudo são dons que Deus dá para a igreja. Não está focalizado apenas no pastor da igreja. Isso são dons para o crescimento do ministério. Quer dizer, eu não posso, né, se o irmão Dalbeirão tem dom de profeta, eu não posso ir lá e abafar esse dom, porque ele tendo esse dom, ele vai edificar o corpo de Cristo. Então isso é crescimento espiritual. E nós temos que buscar essas coisas, irmãos. Temos que buscar o ouro e a prata para sobreviver? Temos. Mas principalmente temos que buscar um crescimento espiritual. Porque Deus nos chamou para crescer. Deus conta comigo e contigo para que haja um crescimento no reino do Senhor. Não é no reino do pastor Marco Aurélio, porque eu não tenho reino nenhum. É no reino do Senhor Jesus Cristo. É esse reino que nós temos que somar e somar e somar. Edificar e crescer. Versículo 14. Pega ali versículo 14. Que diz assim:
para que não sejam mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelos enganos dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Porque eu devo crescer espiritualmente? Para deixar de ser menino inconstante, que se leva por qualquer vento de doutrina. E isso é um perigo, irmãos. Quando nós não crescemos espiritualmente, nós corremos o risco de sermos enganados por nós mesmos, através de uma pregação, através de uma doutrina, através de uma palavra. Se eu não cresço espiritualmente, eu sou capaz de eu mesmo me perder. Nós sabemos que a nossa igreja, ela prega sobre cura. Pregamos, Deus cura. E muitas pessoas, por não crescerem espiritualmente, vêm para a igreja, buscam uma cura, quando recebem a cura, se afastam de Deus. Por quê? Porque não houve um crescimento. Se lembra daqueles 10 leprosos que chegaram para Jesus e Jesus disse: olha, vão, vocês já estão curados. 9 daqueles olharam e foram embora. Quer dizer, eram imaturos, se deixaram levar só pela cura. Mas um dos 9, olhando que estava curado, voltou para Jesus, se prostrou para Jesus e adorou a Jesus. Crescimento. E o que Jesus diz para ele? Filho, vai, a tua fé te salvou. Ele não foi só curado. Como é que Jesus falou que ele foi salvo? Porque houve um crescimento. Ele viu e ele cresceu. Espera aí, aquele que me curou é poderoso demais para eu abandonar ele. Eu vou correr atrás dele, eu vou buscar mais dele, eu vou adorar a ele. Então a Bíblia diz que um voltou e se prostrando ao Senhor, o Senhor disse: você foi curado e agora você foi salvo. Então isso, irmãos, é sinal de crescimento espiritual. Aqueles que não crescem só vêm buscar o milagre, mas não querem compromisso com o dono do milagre, que é Jesus Cristo. Então olha a importância do crescimento. Tem pessoas que vêm para a igreja porque nós pregamos que o nosso Deus é o Jeová Jiré, é Deus provedor, é Deus do ouro e da prata, é Deus que abençoa, é Deus que enriquece, é Deus que prospera. Então essa pessoa vem para a igreja com essa visão: eu vou melhorar de vida, eu vou pagar minhas dívidas, eu vou enriquecer, os meus negócios vão prosperar, eu vou transbordar, meu celeiro vai transbordar. E realmente, se ele está na igreja, Deus é fiel à sua palavra e recebe a bênção de Deus. Mas se ele continuar menino inconstante, ao receber a bênção, ele vai valorizar mais a bênção do que o abençoador, porque faltou crescimento espiritual. Abra a palavra de Deus em Filipenses 4,19. Eu gosto de pregar assim, mostrando a palavra, para que nós possamos aprender. Filipenses 4:19. Glória a Deus. Amém? O que diz a palavra de Deus? Diz assim a palavra de Deus: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A Bíblia está dizendo que o nosso Deus, ele vai suprir as nossas necessidades, mas que o foco principal não é o suprimento da necessidade, mas é para a glória do Senhor. Então o foco não é a riqueza. Aquele que não cresce espiritualmente, o foco dele é a vida financeira, é o dinheiro, é prosperar. Mas aquele que cresce espiritualmente, o foco já
que se ela for fiel a Deus, que se ela for temente a Deus, esse Deus vai suprir as suas necessidades. Agora, a pessoa que não quer Deus, que não quer compromisso com Deus, não quer crescer em conhecimento com Deus, quer apenas os milagres, é uma pessoa que irá ficar correndo e correndo e correndo e correndo atrás de bênçãos. Enquanto a Bíblia diz lá em Deuteronômio 28, que uma vez que eu adore a Deus, uma vez que eu sirva a Deus, uma vez que eu cresça em relação a Deus, não sou eu que corro atrás da bênção, mas é a bênção que corre atrás de mim. Então olha a importância de nós crescermos. O crescimento físico, o crescimento espiritual, ele é comparado ao crescimento físico do nosso corpo. Quando nascemos, somos recém-nascidos. Dependemos 100% da mãe, 100% do pai. Para comer, para as necessidades, para a higiene. É ou não é? Ou você, quando era pequeno, recém-nascido, fazia tudo sozinho? Os pais iam trabalhar e você se virava sozinho? Eu creio que não. Quando éramos recém-nascidos, dependíamos 100% dos nossos pais. Quando nascemos para Cristo, quando somos recém-nascidos para Cristo, é a mesma coisa. Dependemos 100% do pastor pregar, do pastor visitar, do pastor ir lá acolher, a oração dos irmãos, a oração da igreja, o amor da igreja. Dependemos 100% disso. Mas como uma criança vai crescendo, se torna adolescente, junior, adolescente, e isso vai dando a ela, vai trazendo a ela um conhecimento da vida, que vai dando a ela mais liberdade. Assim é também na vida espiritual. Conforme nós vamos crescendo na casa de Deus, aprendendo as coisas de Deus, nós vamos começando agora a nos tornar mais independentes, mais conscientes do Deus que nós servimos. Já não dependemos tanto da intercessão, da oração do pastor. O pastor vai lá em casa, o pastor vai lá em casa. Não precisamos mais. Por quê? Porque estamos crescendo e conhecendo o Deus que nós servimos. E quando nos tornamos adultos, nos tornamos frutíferos. Trabalhamos, desenvolvemos, adquirimos uma família, constituímos família. E assim é na vida espiritual. Quando tornamos adultos espirituais, começamos a dar frutos para o reino de Deus. Começamos a criar famílias espirituais ao nosso redor. Isso tudo, irmãos, é um processo. Tudo isso que está acontecendo, é um processo natural. Assim como uma criança cresce naturalmente, torna-se jovem, torna-se adulto, torna-se homem, assim também é no mundo espiritual. Entramos como crianças, aprendemos a ser jovens espirituais, aprendemos a ser homens e mulheres adultas espirituais. Isso deveria ser algo normal na igreja. Deveria ser algo constante na igreja. Mas muitas vezes nós vemos que não acontece isso. Nós vemos muitas vezes pessoas que já estão 10 anos na igreja e ainda não cresceram. Estão, quem sabe, 5 anos na igreja e ainda não cresceram. Ainda tem ódio no coração, ainda tem mágoa no coração, ainda tem inveja no coração, ainda fala mentiras, ainda fala fofocas, ainda vive naquela velha criatura. Quer dizer, tem 5 anos de igreja e ainda não cresceu, ainda é uma criança espiritual, age como crianças espirituais. Por que que isso não acontece? Por que que o crescimento espiritual não se dá igual ao crescimento físico? Sabe por quê? Quantos de nós aqui, que já somos adultos, pai de família, com suas responsabilidades, com suas contas para pagar todo final de mês, quantos de nós já não pegou pensando assim: poxa, saudade daquele tempo, que eu era pequenininho, não tinha conta para pagar, não tinha compromisso, não tinha problema. Quantos de nós já não pensamos isso? Já não deu saudade daquele tempo, que era só levantar, ir lá, brincar de boneca, jogar bola, vir para casa comer, ir para o colégio, voltar, não tinha compromisso nenhum? Assim também é o mundo espiritual. Por isso que as pessoas não crescem espiritualmente.
crescer espiritualmente, isso vai trazer responsabilidade. Eu vou ter que assumir compromissos. Com o pastor? Claro que não. Com Deus. Se eu quero crescer espiritualmente, eu tenho que largar as coisas de menino, as coisas da velha criatura, e eu tenho que assumir um compromisso com Deus. Por isso que muitas pessoas não crescem espiritualmente, porque elas vão ter que largar o vício, vão ter que largar a mentira, vão ter que largar o velho costume, vão ter que largar alguma coisa, vão ter que melhorar em alguma área, e elas pensam, poxa, é tão bom viver descompromissado, é tão bom viver no banco da igreja sem crescer, para que eu vou crescer? Irmão, não se esqueça que a nossa salvação está ali junto com o crescimento espiritual. Se eu não cresço espiritual, eu posso ser arrastado por qualquer vento de doutrina e perder a minha salvação. Então, o crescimento espiritual traz consigo responsabilidade. E muitas vezes essas responsabilidades vão tirar nós daquela zona de conforto, aquela zona onde a gente fica paradinho numa boa. Porque andar com Cristo, irmão, exige sabedoria, exige esforço, exige abnegação, exige sacrifício. Andar com Deus, crescer espiritualmente, exige compromisso da nossa parte. Se eu quero crescer espiritualmente, eu tenho que, primeira coisa, fazer um autoexame da minha vida e ver em que área eu estou sendo criança, em que área eu estou deixando a desejar. O Senhor, Ele nos fez igreja. A igreja não é esse templo. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Só porque aquele que não cresce, ele continua vindo à igreja. Ele não se tornou ainda a igreja de Cristo. É uma diferença. Eu sou igreja. Eu vou à igreja. Tem muita gente vindo à igreja, mas não está se tornando a igreja, a noiva, a escolhida do Senhor. Muitos estão vindo para a igreja com a lâmpada sem azeite. Esses estão indo à igreja. Os que estão vindo com a lâmpada cheia, ainda com o balde cheio, esses são a igreja. Então é uma diferença. O crescimento espiritual deixa de eu vir na igreja e eu passo a ser a igreja de Cristo. Olha a diferença. Aonde eu vou, eu sou a igreja. Aonde eu estou, eu sou a igreja. Os que me veem como igreja. Não me veem como membro da quadrangular, mas me veem como igreja de Cristo, a noiva de Cristo, o escolhido de Cristo. Então tudo isso, irmãos, está envolvido no crescimento espiritual. Você está entendendo o valor, a importância de querer crescer espiritualmente? Vai gerar conflito? Claro que vai. Vai ser difícil? Claro que vai. Vai exigir responsabilidade? Claro que vai. Você vai ter que mudar muita coisa? Claro que vai. Mas tudo isso, irmãos, é para benefício nosso. Tudo isso o Senhor fez para que nós crescêssemos em direção a Cristo. Porque, como disse Paulo aqui em Efésios, para que cheguemos à estatura de Jesus Cristo, a unidade de fé, sermos os mesmos pensamentos, termos os mesmos pensamentos de Jesus Cristo. Então tudo isso leva ao crescimento espiritual. Abra a palavra de Deus em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5, versículo 12. Como crescer? Pastor, eu entendi, eu quero crescer. Como eu faço para crescer? Aqui nós vamos ler, você vai jogar isso para o lado contrário. Nós vamos ler aqui o que acontece com aquele que não cresce. E você sabe, se aquele que não cresce faz isso, se eu quero crescer, eu tenho que fazer o contrário daquilo que está aqui. Então diz assim, Hebreus 5, 12.
efeito, devendo já ser mestres, ou seja, devendo já ser crescidos, sábios, entendidos, por causa do tempo decorrido, ou seja, vocês já estão muito tempo na igreja, já deveriam ser mestres, já deveriam estar crescidos espiritualmente. Ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. O que ele está falando que é leite? Qual é esse alimento? Que alimento é esse que ele diz que é leite e é sólido? É a palavra de Deus. O alimento é a palavra de Deus. E quando ele diz assim, vocês estão tomando leite e não comida sólida, ele está falando o quê? Vocês não estão mastigando essa palavra. Vocês não estão comendo essa palavra. Vocês estão apenas tomando leitinho. Enquanto vocês deveriam comer, devorar, aprender, estudar, porque essa palavra, uma vez estudada, uma vez alimentada, comida, não como leitinho, mas como comida, ela vai fazer vocês ser mestres e não mais crianças, porque nós estaremos aprendendo, conhecendo, tendo intimidade com Deus. Versículo 13 diz assim: ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite, ou seja, que lê pouco a palavra, que estuda pouco a palavra, que não tem afinidade com a palavra, todo aquele que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, ou seja, não conhece, não tem experiência, não tem intimidade com a palavra da justiça, porque é uma criança espiritual. Agora, versículo 14, mas o alimento sólido, aquele que mastiga, aquele que estuda, aquele que medita, aquele que vai a fundo na palavra, aquele que tem sede da palavra, esses é para os adultos. Não é mais para a criança, é para o adulto. Aquele que quer ler, aprender, tem sede, esse é para o adulto. E o adulto, para aqueles que, pela prática do quê? Da leitura, do estudo da palavra, tem as faculdades, ou seja, a sabedoria exercitada para discernir tanto o bem quanto o mal. Irmão, se eu não leio a palavra, se eu só tomo leitinho, como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Quantas pessoas fazem errado por não conhecer a Escritura? Quantas pessoas deixam de ser abençoadas por não conhecer a Escritura? Quantas pessoas têm um fim que é louvável, mas usam um meio que não é agradável? O fim não justifica os meios. Vou dar um exemplo. Eu quero doar para a igreja um carro zero. O pastor está precisando. Então eu vou lá e compro um carro. Mas não vou comprar um carro usado, quero um carro zero, que é para obra. É um fim que é louvável. É um fim que realmente é louvável, é um fim bom. Mas eu vou lá e compro, faço uma prestação e não pago. Depois o pastor vai lá, o banco toma, eu compro outro. Quer dizer, o fim, a finalidade é boa, mas o meio que eu estou fazendo não é bom. Porque o fim não justifica o meio. Eu quero ir para tal lugar, vamos supor aqui, eu quero passear. A igreja vai passear no final do ano, vão lá para o Beto Carreiro, toda a igreja, mas tem uma passagem, eu não tenho dinheiro para passagem, o que eu vou fazer? Peraí, eu vou lá, vou roubar uma coisa, vou vender para arrumar o dinheiro para ir para a igreja. Quer dizer, querer ir passear é bom, é louvável, mas o meio a qual eu estou utilizando para fazer isso não é bom. E como é que eu sei disso? Quando eu leio a palavra, quando eu medito na palavra, quando eu tenho estudo da palavra, eu sei o que é bom e o que não é bom, o que é certo e o que é errado. Muitas vezes, irmão, nós falhamos, como diz aqui a própria Bíblia, por falta de conhecimento.
Uma área que nós estávamos estudando é a área da oferta. Sabe por que a igreja não é abençoada nesta área? Por que muitos dizem assim: eu sou dizimista e eu não vejo a prosperidade, eu sou dizimista e não vejo dinheiro na minha vida? Sabe por quê? Porque falta entendimento da palavra, falta mastigar essa palavra, né? Nós aprendemos isso agora na última aula, que Deus, Ele não se agrada tanto dos dízimos como da oferta. Deus tem mais prazer na oferta do que no dízimo. O coração de Deus é mexido muito mais com a oferta do que com o dízimo. Por quê? Porque o dízimo é uma obrigação. O dízimo é dever. Oferta, eu dou o que eu quero. Oferta, eu dou aquilo que está no meu coração. Então, se eu fosse sábio, se eu lesse a Bíblia, se eu entendesse o princípio da oferta, a minha oferta seria muito maior do que o meu dízimo. Porque Deus se agrada mais com a oferta do que com o dízimo. Para pensar. A oferta mexe muito mais com o coração de Deus do que o dízimo. O dízimo é obrigação, a oferta eu dou se eu quero. Então, se eu dou muito, é porque eu amo Ele muito, não mexo mais com o coração dele. Então, muitas vezes, nós não somos abençoados porque estamos sendo crianças espirituais. Falta conhecimento, falta ler a Bíblia, falta mastigar essa palavra. Não é só ler correndo, é ler, meditar, ficar pensando o que ela fala comigo, o que está nas entrelinhas que não aparece, para quem ele falou, quando ele falou, qual era a situação que ele falou. Isso tudo, irmãos, é alimento sólido que eu como. E a partir de então, eu começo a discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que eu devo fazer, o que eu não devo, onde eu vou e onde eu não devo ir. Aí eu começo a entender. Isso faz parte do crescimento espiritual. Ler a palavra de Deus. Abra agora lá em 1 Coríntios, que nós já vamos orar. 1 Coríntios 3, 1 ao 3. 1 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 3, diz assim: Paulo falando, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estás pronto. Como é que ele sabia que não estava pronto? Versículo 3: ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, não são vós carnais? E não andais segundo a carne? Então Paulo está dizendo que ele queria tratar com a igreja assuntos espirituais profundos, mas ele disse: eu não posso, porque se eu falar coisas espirituais, vocês não vão entender, porque vocês são carnais, são crianças, vocês não estão lendo a palavra, vocês não estão mastigando essa palavra, e vocês são carnais. Por quê? Porque no meio de vós há inveja, há contenda, há brigas, né? Ele diz ali no versículo 3: havendo entre vós inveja, contenda, não são vós carnais? Então Paulo está dizendo que quando eu sou menino espiritual, quando não há crescimento, há em nosso meio inveja, contenda, discussão, briga. Por quê? Porque são sinais que ainda não cresci espiritualmente. Porque a partir do momento que eu cresço, que eu estudo a palavra, que eu tenho intimidade com Deus, a inveja desaparece do meu coração, a contenda sai da minha boca e dá lugar ao perdão, dá lugar ao amor, dá lugar à alegria, à gratidão, o fruto do Espírito. Então Paulo está dizendo, por falta de conhecimento, por falta de mastigar essa palavra, vocês são carnais. A inveja, contenda e olho grande, tudo que é ruim há no meio de vocês. E vocês não são carnais? Então, irmão, nós temos que
quer o crescimento da sua igreja. Deus quer que você cresça. Deus quer que você alimente coma comida sólida. Que você mastigue a palavra, que você tenha sede da palavra. Que você aprenda mais com a palavra. E isso vem através do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos dá o discernimento da palavra. Sem o Espírito Santo, nós vamos ler de Gênesis a Apocalipse e não vamos tirar nenhum proveito da Bíblia. Mas com o Espírito Santo, nós vamos ler um versículo e Deus já vai falar conosco. E nós vamos entender o que Deus quer com a nossa vida, qual é a mensagem que Ele está passando. E quando eu leio, entendo e pratico, a Bíblia diz que eu sou semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Maduro, vem vento, vem chuva, vem tudo e nada abala. Mas se eu sou menino espiritual, não me alimento, não pratico, qualquer vento, qualquer chuva, qualquer rio bate e derruba a minha casa. Amém? Crescer, irmãos. A palavra nos últimos dias é crescer. Crescer espiritualmente. Financeiramente, cresça, mas dê prioridade para a área espiritual. A área espiritual crescendo primeiro, automaticamente as outras áreas virão junto. Se as outras áreas crescerem e a espiritual não, as demais cairão. O Senhor quer que nós cresçamos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Crescimento espiritual. Quantos de nós estamos na igreja, mas somos levados por qualquer vento de doutrina? Se uma pessoa diz que vai acabar, eu creio que vai acabar. Se a pessoa diz que não vai acabar, eu creio que não vai acabar. Se um diz que é para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se vem outro e diz que é para a direita, eu vou para a direita. Se um diz que pode comer, eu como. Se diz que não pode, eu não como. Não sejamos meninos. Se um diz que vai fazer uma obra de macumba para a sua vida, você já se desespera. Menino espiritual. Se algo dá errado na sua vida, você já se desespera. Menino espiritual. Temos que crescer. Temos que saber que o nosso Deus é o Deus que irá trazer providência. Que o nosso Deus é o Deus que nos guarda de todo mal. Que se eu estou com Ele, eu e Ele somos um só. E maior é o que está conosco do que o que vem contra nós. Irmão, nós temos que aprender que no ungido de Deus, o diabo não toca. Mas quando eu não cresço, quando eu não leio, quando eu não aprendo, qualquer coisinha é suficiente para me derrubar. Tem pessoas que têm muitos anos de igreja, mas quando acontece uma coisinha assim na sua vida, já se desesperam. Já pensam que o mundo acabou. Irmãos, não seja mais criança. Você serve um Deus vivo. Você serve um Deus poderoso. Coisas erradas vão acontecer, vão. Problemas vão vir, vão. Mas com Deus eu sou mais que vencedor. Eu não posso me desesperar. Eu não posso dizer, Deus, cadê o Senhor nessa hora? Que Deus é esse que eu sirvo? Isso tudo são sinais de que eu preciso crescer. Se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, pensa nessa palavra. Preciso crescer espiritualmente. Preciso conhecer o Deus que eu sirvo. Tem pessoas que estão na igreja e não são capazes de liberar um perdão. A pessoa faz 10 anos que ofendeu, ela ainda guarda essa mágoa no coração. É menino, não cresceu. Porque aquele que cresce faz questão de ir lá e liberar o perdão. Mesmo que ela não for culpada, ela vai lá e libera. Porque ela sabe que perdão é uma necessidade do cristão. Preciso perdoar. Eu necessito perdoar. Não posso guardar mágoa no meu coração, porque isso pode impedir a minha salvação. Cresça, vamos crescer. Vamos ser uma igreja madura. Uma igreja que sabe o Deus que ela serve. Que possamos dizer lá fora, eu sei o Deus que eu tenho crido.
Senhor, eu venho te pedir que o Senhor envie o teu Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence, é o Espírito Santo que abre a nossa mente, é o Espírito Santo que nos leva de pessoas carnais a pessoas espirituais. E para entendermos a tua palavra, que se discerne no mundo espiritual, temos que ser espirituais. Por isso, o Espírito Santo vai tocando agora em cada irmão, vai tocando em cada homem, em cada mulher, em cada jovem, e venha dar a eles agora sabedoria, venha colocar o entendimento, porque queremos ser uma igreja madura, queremos ser uma igreja que ande debaixo da tua palavra, não queremos mais ser inconstantes, não queremos mais ser meninos, não queremos mais só tomar leite, queremos nos alimentar, queremos aprender, queremos nos aprofundar, porque crescimento é aperfeiçoamento diário, até chegar no ponto de ter uma intimidade profunda com o Deus que nós servimos. Peça para o Espírito Santo agora. Diga: Espírito Santo, coloca a sede no meu coração, coloca a sede de aprender, coloca a sede de entender a tua palavra, porque a tua palavra, ela é a verdade. Quando o Senhor Jesus disse: se permanecerdes em mim, se permanecerdes nos meus ensinos, sereis verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade, a palavra, vos libertará. Se precisa de uma libertação, conheça mais a palavra, busque mais a palavra, diga: Senhor, eu quero aprender mais, pastor, eu quero aprender mais, diga: irmão, eu tenho sede, eu quero buscar mais, eu quero crescer espiritualmente, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero ter respostas para as minhas perguntas, para as minhas dúvidas. Tem pessoas que têm dúvidas simples, dúvidas que acontecem no princípio da caminhada. Já tem 5 anos de igreja e ainda tem dúvidas primárias. Será que pode isso? Será que pode aquilo? Será que eu posso fazer isso? Irmãos, nós temos que ter conhecimento dessa palavra. Oh Jeová, dai-nos, ó Deus, sede, fome da tua palavra, que possamos intensificar mais os momentos de leitura, que possamos intensificar o momento de oração, porque tudo isso vai gerando um crescimento espiritual, que venhamos ser mais espirituais e menos carnais, porque a tua palavra diz que há homens naturais e há homens espirituais. Os carnais ignoram a tua palavra, desconhecem a tua palavra, mas os espirituais a tudo discernem, a tudo compreendem. E nós queremos aqui, Senhor, uma igreja espiritual, queremos uma igreja sábia, queremos uma igreja que saiba o Deus, conheça o Deus que ela serve, para que possamos tomar posse desses 5 ministérios: apostolado, profético, evangelista, pastor e de ciência e sabedoria, porque somos um só corpo e precisamos crescer, até porque o Senhor já está voltando.
E agora é a hora, mais do que nunca, de nós aprendermos a tua palavra. Porque virão dias, diz a palavra, que se levantarão falsos profetas e enganarão a muitos. E se assim fosse, enganariam até os escolhidos. Olha o perigo, irmão. Se nós não crescermos espiritualmente, a Bíblia diz que haverá um que chegará a esse mundo só para enganar os escolhidos, com sinais, com maravilhas. E se nós não crescermos espiritualmente, corremos o sério risco de sermos enganados. Peça para Deus: Deus, me dá essa sede, essa fome, porque eu quero crescer e te conhecer ainda mais, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, é importante nós queremos crescer. Nós vamos marcar um dia da semana e nós vamos começar a dar aula da Bíblia. Nós vamos começar a ensinar a palavra de Deus, de Gênesis em diante. Então eu quero que você já vá se preparando, que você já coloque no seu coração o desejo de fazer esse estudo bíblico, porque é somente através da Bíblia que é a verdade que nós conseguiremos vencer. Não é por nenhum outro livro, é somente através da Bíblia, do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então nós vamos começar, eu vou programar ali certinho, para nós começarmos um estudo bíblico na igreja, aprendermos, aprofundarmos na palavra de Deus. E você vai tirar as suas dúvidas, e aquilo que eu não souber explicar, eu vou buscar, eu vou aprender também, para que nós possamos aprender. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar.